Olá, pessoal, mais uma vez aqui com vocês, o professor Janduí, para mais uma videoaula. Ciências, ciclo 3. Vamos então para a aula de hoje. O que teremos para hoje? Vamos ver. Hoje nós vamos falar dos estados físicos da matéria. O que é isso? Estados físicos da matéria, e tem isso? Tem sim. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é matéria. Como eu sempre falo, né? O significado das palavras no nosso idioma português muda conforme o contexto. Matéria aqui não é disciplina, não é matéria biologia, não é matéria física, não é matéria matemática. Matéria aqui é outra coisa. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O que significa dizer é tudo que tem massa? Ora, aquilo que é feito de alguma coisa e que ocupa lugar em qualquer parte do espaço. Por exemplo, uma pedra é matéria. Cada um de nós é matéria. O computador que eu estou usando aqui nesse momento para fazer aula para vocês é matéria. Ora, se está ocupando lugar no espaço e se é feito de alguma coisa, é matéria. Então, é dessa matéria que nós estamos falando. Então, não esquece dessa definição. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo aquilo que é feito de alguma coisa, de algum material e ocupa lugar no espaço é, portanto, considerado matéria. E a matéria ela pode se apresentar em três estados físicos. O que é que significa isso, professor? Que a matéria ela pode ser encontrada no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. A matéria no estado sólido, ela tem forma e volume fixos. A pedra é um exemplo de matéria que está no estado sólido. Um pedaço de ferro, né? Um tijolo, o gelo, né? Mas a matéria também pode ser encontrada no estado líquido. No estado líquido, o volume é fixo, mas a forma varia. Ora, né? Se eu coloco um líquido dentro de um copo, ele vai assumir a forma do copo, né? Se eu coloco num prato, né, a água vai se espalhar, o líquido vai se espalhar e vai assumir a forma do copo. Então, o líquido vai ter sua forma variando, né, conforme, né, o espaço em que ele vai ser colocado. Mas a matéria também pode ser encontrada no estado gasoso, né, formando gases. O ar, por exemplo, se encontra no estado gasoso. O que é o ar, professor? O ar é uma mistura de gases, de substâncias que se encontram no estado gasoso. Gosto sempre de utilizar a água como modelo, como exemplo, para explicar essa parte dos três estados físicos da matéria. Quando nós observamos uma pedra de gelo, nós estamos vendo a água no estado sólido. Quando colocamos água no copo para bebermos, a água está no estado líquido. Mas a água também pode ser encontrada no estado gasoso, né? Como um componente, inclusive, da atmosfera. Quando a gente diz assim que a umidade do ar está baixa, a gente está querendo dizer que existem moléculas de água no estado gasoso, uma quantidade abaixo do normal. Bom, características dos estados físicos. Lembra, acabei de falar, os estados físicos da matéria são
Então, no quadro, observe e leia: sólido, líquido, gasoso. Quais são as características desses três estados físicos da matéria? Sólido. As partículas que formam o sólido, elas estão bem agrupadas, bem juntinhas. Por exemplo, as moléculas de água do estado sólido, elas estão bem juntinhas, né? Bem unidas umas às outras. E elas praticamente não apresentam movimento. No estado líquido, as moléculas estão um pouco mais afastadas do que no estado sólido. Beleza? E elas, obviamente, né, estão se movimentando numa intensidade um pouco maior. No estado gasoso, as moléculas estão bem afastadas e se movimentando bem rapidamente, inclusive, né, conforme a temperatura, elas podem até estar num estado bem acelerado. Se a temperatura estiver bem alta, as moléculas vão estar, né, se movimentando numa rapidez maior. Tomando a água como modelo, como exemplo, as moléculas de água no estado sólido estão bem juntinhas, no estado gasoso estão bem afastadas e no estado líquido, né, mais ou menos próximas umas das outras. Assim ocorre também, né, com as outras matérias quando estão, né, nesses estados físicos aí descritos. Agora, a matéria pode mudar de estado físico. Quais são os estados físicos da matéria? Líquido, sólido e gasoso. Professor, e elas podem mudar de estado físico? Sim, de acordo principalmente com a temperatura. As mudanças nos estados físicos da matéria pode acontecer principalmente, certo, em função da mudança de temperatura, do aquecimento ou do resfriamento. Por exemplo, a passagem, leia comigo aqui onde tem a palavra fusão. Fusão é a passagem, né, da matéria do estado sólido para líquido. Então, o gelo derretendo, o gelo passando do estado sólido para líquido, nós temos um exemplo aí de fusão. Vaporização é a substância, a matéria passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, imagina que a água está em uma panela e essa panela está no fogão e o fogo está aceso e a água está aquecendo. À medida em que a água está aquecendo, certo? A água vai passando do estado líquido para o estado gasoso, vai evaporando, né? Na medida em que ela vai fervendo cada vez mais. Então, isso é chamado de vaporização. Passagem, certo? De uma substância do estado líquido para gasoso. Condensação. Condensação é a passagem de uma substância do estado gasoso para líquido. Por exemplo, né, a água que está formando as nuvens está, portanto, no estado gasoso e, certo, na medida em que vai se transformando em líquido, então vai ocorrendo o processo chamado de condensação. Solidificação é a passagem da substância do estado líquido para sólido. Então, a água está no estado líquido, né? A gente coloca essa água no congelador, a temperatura vai baixando e a água vai gradativamente passando do estado líquido para sólido. Chamamos isso de solidificação. E sublimação é a passagem, a tensão de uma substância do estado sólido para gasoso. Então, as mudanças de estado físico da matéria, leia comigo, são fusão, passagem de uma substância de sólido para líquido. Vaporização, passagem de uma substância do estado líquido para gasoso. Condensação, passagem de uma substância do estado gasoso para líquido. Solidificação, passagem, né, de uma substância do estado líquido para sólido. Sublimação é a passagem de uma substância do estado sólido para gasoso. Então, vemos aí que, né, a matéria descrita lá no início da primeira tela, né, pode
atenção, mudar de estado físico. Importância no dia a dia, né? Por que que é bom a gente, certo, ter conhecimento desse assunto? Por que é importante a gente ter conhecimento desse assunto? Entender os estados físicos da matéria ajuda a explicar situações do nosso cotidiano, ajuda a gente a entender por que o gelo derrete no calor, né? Como a água vira chuva, transforma em chuva, né? Por que o vidro fica embaçado, né? Você sabe por que que o vidro fica embaçado? A água que está no estado gasoso, ao bater no vidro que está bem frio, né, ela se transforma de gasoso em líquido. E aí, como é que é mesmo chamada essa mudança de estado físico da matéria, né, de vapor para líquido? Revisa, vai na tela anterior. E por falar em tela anterior, as nossas aulas são uma sequenciazinha, né, gente? Você não pode, de forma alguma, deixar de estar estudando, revendo as aulas anteriores, para que entendam as aulas subsequentes. Beleza? Perguntas para você revisar. Agora é contigo, né? Não só vou eu que vou carregar o piano, né? Vocês também, que são alunos, que são estudantes, devem também, né, se esforçar um pouco para aprender aquilo que nós estamos ensinando. Eu costumo dizer que para aprender só precisa duas coisas. Primeiro, querer. Segundo, esforço. Querendo e se esforçando, a gente aprende qualquer coisa. E aprender é fundamental. A aprendizagem significativa, é certo, ela transforma a vida da gente, ela transforma para melhor. Então, vamos estudar, vamos levar a sério os estudos, vamos acompanhar as aulas. Então, quais são as perguntinhas que temos aí para que vocês possam responder, né, como revisão do assunto? Quais são os três principais estados físicos da matéria? De exemplo, o que acontece com a água quando ela é aquecida até ferver? Anote essas respostas no seu caderno, que eu cobrarei depois. Que pena, chegamos ao final de mais uma aula. Então, até a próxima aula.